A desnutrição em paralisia cerebral é um grande vilão. É o que deixa nós mães apavoradas, aquela criança que você se empenha, faz dieta correta e essa criança desnutre. Ou mantém peso, ou cai peso, perde. Por mais que você lute, essa criança está perdendo peso. E isso é uma luta diária que mãe com criança com paralisia cerebral tem. E para você, equipe multidisciplinar, isso aflige muito as mães. E a gente tem que dar um suporte muito grande nessa questão nutricional. E eu, como pediatra, em si, é um ponto que eu bato muito. Eu falo que estar nutrido é a base. Se seu filho está desnutrido, ele não tem força para engolir. Ou seja, a minha criança está com disfagia, dificuldade para engolir, consequentemente ela desnutre. Só que o fato dela estar desnutrida piora a disfagia, ou seja, vira um ciclo vicioso. Se eu não nutrir essa criança não rende nem para engolir. Quanto mais para fazer fisioterapia, terapia, se ela não está tendo força, nem para ela está desnutrindo, ela está perdendo peso. Quanto mais para render em desenvolvimento neuropsicomotor. Ela está tendo um déficit de calorias. Então, essa criança, ela precisa ter uma ação, assim, imediata. Buscar alguma forma de nutrir. Não existe ficar esperando criança desnutrir, tem que agir para ontem. Na verdade, a gente trabalha com profilaxia para não deixar com que isso aconteça. E a Espighan, ela coloca os sinais, né, de alerta, de bandeira vermelha para desnutrição na criança. Então, ela coloca aquelas, né, criança com sinais evidentes de desnutrição, que não ganha peso, aquelas crianças que na verdade ali elas ficam mantendo a curva de percentil, vai caindo 2 níveis na curva. E aí o que eu queria dizer também? Eu queria dizer um pouquinho mais aqui sobre esses sinais, né, que vão entrar aqui também. Sinais físicos de desnutrição, lesão por pressão, as curvas em queda, 2 percentis, por exemplo, abaixo de -2. A gente também tem que fazer avaliação da dobra cutânea tricipital, do CMB menor que percentil 10 e perda ou não ganho de peso. E aí, eu queria muito dar uma explicação sobre essa questão das curvas para acompanhar o peso e a desnutrição na paralisia cerebral. A gente sabe que nós temos curvas em específico na paralisia cerebral, que é a de Brooks e colaboradores. É usado para crianças com paralisia cerebral, somente a partir de 2 anos, não tem curvas abaixo, e vai se nortear também através daquela classificação, né, do nível de motor grosso. Então, do grau 1 ao 5, e se é menino ou menina. Tem essas curvas? Tem. Devemos usar? Podemos, mas essas curvas, elas jamais podem ser usadas de forma única e isolada. Sempre tem que ter a classificação da Organização Mundial de Saúde junto, porque senão a gente deixa de tratar a desnutrição. Por quê? A curva específica para paralisia cerebral, ela ainda não é uma curva confiável. Por quê? Ela é muito antiga, dados não estão renovados. A análise amostral das crianças, ela é muito pobre no sentido de que não varia muito em termos de geografia, onde essa criança vive, qual a condição que essa criança vive. Eles fizeram uma análise, com análise amostral, um número de crianças pequenos, variava pouco, raça, etnia, cor. Então, assim, pegavam muitas vezes o padrão
como um todo de crianças desnutridas. Então, ou seja, não é uma curva confiável para eu usar sozinha, sempre usar as duas. Outra coisa importante, na hora de pesar, medir a criança também é de extrema importância. Se a criança, eu posso medir a altura da minha criança com régua, posso. Mas se a criança for aquela criança que tem um nível de deformidade muito grande, por exemplo, o pezinho da criança está muito equino. E para eu medir a criança, eu tenho que estar com o calcanhar aqui, ó, certinho. Então eu tenho que ter uma ADM, uma amplitude do movimento boa. Senão, eu vou precisar fazer uma outra medida, que não é essa medida da criança reta, né? Eu vou precisar o quê? Então, eu não vou medir a criança deitada retinha, porque senão eu vou pegar a deformidade, eu tenho que compensar isso. Então, eu vou medir o quê? Uma das medidas que a gente usa muito é a medida, vamos dizer que isso aqui é o pezinho, tá? Que vai do quê? Do calcanhar até o joelho. E aí eu vou fazer um índice para estimar a altura dessa criança, né? Sem a deformidade, vamos dizer assim, para eu fazer o cálculo nutricional de quantas calorias que essa criança precisa ter, porque esse cálculo é feito através da estatura. Então, é de extrema importância a gente ter esse conhecimento, ok? E por que essa criança não ganha peso? Meu filho tem muita dificuldade. Então, vamos por que uma criança junta a disfagia, a espasticidade, que é esse se jogar, seletividade, alterações sensoriais e fora o alto gasto energético. Então, nós vamos ter que lutar contra todas essas questões, né? E vamos lá. A minha criança que aspira muito, a minha criança que tem uma dificuldade muito grande em engolir, a gente tem que pensar numa via alternativa de alimentação. Não é possível deixar com que essa criança se desnutra para que eu tome uma atitude. Então, eu tentei de todas as formas, porém, o meu filho permanece com ganho de peso insuficiente ou estagnado, baixo peso, baixa gordura corporal, um tempo de alimentação maior que 3, 4 horas ao longo do dia para alimentar. Essa criança faz pneumonia de repetição, se recusa a alimentar e tem um baixo aporte nutricional. Nós precisamos sim pensar em uma sonda de gastrostomia. E esse estudo europeu, eles nos mostra que a alimentação pela essa via alternativa, quando uma criança tem uma alimentação via oral insegura ou ineficiente, ela deve ser feita antes que essa criança entre em desnutrição. A gente não tem que esperar que essa criança chegue na pior condição de saúde que ela tenha para eu colocá-la dentro de um procedimento invasivo. Primeiro, pelo risco cirúrgico e por quê? Ela já chegou numa situação que ela está propensa a ter mais infecção, né? Ela fica com a imunidade baixa, ela está na pior fase. Aí eu vou indicar? Não. A gastrostomia, ela não é um procedimento profilático, ou seja, eu vou fazer para não desnutrir. Porém, é precoce. Se eu enxerguei que a criança está sob risco, ela tem que ser feita. E nós precisamos, mamãe, nós precisamos quebrar esse preconceito. Porque a gastrostomia, quando bem indicada, ela não é uma vilã, ela é, na verdade, um auxílio. E o seu filho que está alimentando por gastrostomia, ele não vai deixar de se alimentar pela boca. É possível fazer uma forma mista, se for seguro. E outra coisa, não é definitivo. Se a sua criança
ela conseguir ganhar um peso, conseguir ter uma maior eficiência e segurança na hora de alimentar, essa gastrostomia ela pode ser retirada futuramente. Então a gente precisa quebrar preconceitos e abrir a nossa mente para isso. E lembrar que nós estamos falando sobre a segurança e nutrição de uma criança, que é o pilar do tratamento, né? Então vamos abrir a nossa mente, tá bom?